lugar que Deus colocou, ele sempre está em um processo descendente. Ele sempre está descendo. Isso acontece com a vida de Jonas. A Bíblia diz que Deus aparece a Jonas e Jonas vai lá para Nínive pregar o Evangelho. E a Bíblia fala que ele toma um navio que descia para Tarsis. E ele desce do navio, vai até o porão do navio. Do porão do navio, ele é lançado nas águas. Ali o peixe o traga, deve ele até o fundo do mar. Lá no fundo, para onde não tinha outra opção, ele clama a Deus, ele ora, busca a Deus. E lá Deus salva Jonas, na condição de levá-lo até a cidade de Nínive, para que ele faça a vontade de Deus. Com Abraão não foi diferente. Abraão, ele, ao sair da terra de Canaã e ir para o Egito, ele começou a descer na sua caminhada espiritual. Você vai ver depois, no capítulo de número 12, o versículo 12, 18, diz que ele chega para a sua esposa e fala o seguinte: quando chegar no Egito, você não diz que você é minha esposa, não. Você fala que você é minha prima, senão eles vão acabar me matando e a coisa fica mais complicada. Ele, além de mentir, ele encoraja a sua esposa ao mesmo pecado. Ele se tornou um homem egocêntrico. Ele não pensou nas dificuldades que a sua esposa viria de enfrentar. Ele pensou no problema que ele ia enfrentar. E, em quinto lugar, ele, ali naquela situação, ele leva as outras pessoas ao pecado, porque diz a Bíblia que todos os homens daquela cidade começaram a cobiçar a mulher de Abraão. E ele deixou, quando ele sai do Egito, ele deixou o Egito numa situação terrível, porque Deus manda uma doença naquele país, por causa de Abraão. E ele sai de lá para voltar para a sua terra, porque o rei descobre que ele sai da sua esposa e fala: você vai embora daqui. Convidou os seus guardas, pegaram toda a muamba, a sacola de Abraão, que não era uma sacola só, era muita coisa. A Bíblia fala que ele estava rico em gado, em bens materiais, e tirou tudo da terra do Egito, para que Deus abençoasse aquele povo. Eu entendo e compreendo que nesse texto, nessa história de Abraão, que nenhuma falha, ela precisa ser permanente. Por mais errados que nós formos, por mais cruel que seja o erro que nós cometemos, é possível um conserto, é possível um acerto nas nossas vidas. Amém? Nós somos indesculpáveis quando dizemos assim: para mim não tem mais jeito, porque com Deus tudo tem jeito. Não é verdade? Com Deus tudo tem conserto. Sempre há um novo recomeço. Sempre existe um caminho de volta. Sempre existe uma possibilidade de arrependimento. Sempre existe uma possibilidade de um começo na nossa vida. Não adianta, não precisamos mais de persistirmos nos nossos erros. Se o nosso Deus é misericordioso, se o nosso Deus é um Deus bondoso, se o nosso Deus é um Deus perdoador, se o nosso Deus é aquele Deus que Jeremias pôde ver através do oleiro, que quando o vaso quebra, ele pega o vaso ou o barro, amassa novamente, e molda e faz um novo vaso melhor do que aquele que tinha feito. Esse é o nosso Deus, é o Deus que está aqui nessa noite. Que coisa maravilhosa! Então nós podemos ver nessa volta de Abraão para a sua terra, para a terra de Canaã, lá entre Ai e Betel, um recomeço na sua vida, E eu anotei alguns pontos aqui na minha meditação que eu gostaria de meditar com você. Aqui no capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: subiu Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Que coisa interessante. Eu chego à conclusão que o recomeço, ele envolve uma remoção, uma retirada. O texto diz que ele se retirou do Egito. Ele não se arrependeu e continuou no Egito, não, ele saiu de lá. Ele se retira do Egito.
O texto também diz que ele retira as suas posses do Egito. Aquilo que ele tinha, ele tira tudo do Egito. Eu fico imaginando que naquela época não era fácil remover uma boiada, animais. Como era difícil andar quilômetros e quilômetros com esses animais. Mas havia uma necessidade de que ele tirasse tudo aquilo que Deus tinha lhe dado do Egito. E em terceiro lugar, ele tira a sua família. O texto diz que ele tirou a sua esposa também do Egito. E assim somos nós. Quando Deus nos chamou para que nós pudéssemos servi-lo e adorá-lo, Deus não nos chamou para salvar 50% da nossa vida. Deus não se preocupou em tirar 20%. Deus não se preocupou em tirar 90%. Não, Deus quer tirar tudo de lá do mundo. Toda a nossa vida, a nossa vida física, a nossa vida espiritual, as nossas posses, tudo, a nossa família, o plano e o projeto de Deus envolve-nos tudo todo. Tudo está comprometido com Deus. Quando você ora, quando você busca Deus, quando você fala com Deus, essa é a vontade de Deus. É uma oração segundo a vontade de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus quer salvar a tua família. Deus quer restaurar o seu lar. E se você crer, se você orar, se você buscar e ficar dentro desse propósito de Deus, Deus fará acontecer esse milagre na sua família. Amém? Então, o recomeço envolve essa remoção, uma retirada do ambiente que não é propício a Deus. Quantas pessoas que poderiam serem pessoas poderosamente usadas nas mãos de Deus e não são pelo fato de se acomodarem em ambientes que não são propícios a Deus, de estarem sempre envolvidos na roda dos escarnecedores, sempre estarem no caminho dos pecadores, ao invés de ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Deus muitas vezes poderia abençoar muito mais a pessoa, mas pelo fato do seu coração ainda estar em tantas coisas que não agradam a Deus, o Espírito Santo fica impossibilitado de operar. E nessa noite Deus está falando conosco que é tempo de um recomeço. É o tempo de nós removermos tudo aquilo que pertence a Deus, que está sob o nosso cuidado, tirar lá do Egito e ir lá para Canaã. Amém? Quem é que está entendendo o que Deus quer dizer aqui esta noite? Eu estou entendendo. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, o recomeço da nossa vida envolve um retorno, envolve o arrependimento, a conversão. O que é conversão? É quando você vai num carro, chega lá na rotatória e faz um caminho de volta. É o recomeço, é a conversão. O versículo 3 e 4 fala assim: ele fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! Você vê aqui o retorno de Abraão. Ele voltou para o endereço antigo, ele voltou para o altar antigo. Não voltou só fisicamente, ele voltou espiritualmente. Nós estamos precisando, meus queridos irmãos, eu preciso falar isso, voltarmos para Canaã. E nós voltamos só fisicamente, mas não voltamos para o lugar do altar. A igreja de nossos dias é uma igreja que não ora, é uma igreja que não intercede, não acredita no poder da oração. A igreja não acredita que existem homens que, se falarem com Deus, Deus abre a janela do céu e responde a oração. Mas como é que o senhor sabe disso? Pelos poucos pedidos de oração que se chegam. Nós não estamos isentos de problemas. Todos nós temos problemas que nos motivam a orar e a pedir oração ao Sebastião. Todos nós temos razões para orar todo dia.
E duas coisas acontecem em nossa vida: não temos o hábito da oração, não temos o tempo da oração, e não temos a crença, a fé que Deus ouve a nossa oração. E a palavra de Deus é bem enfática em dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Se a igreja se propor a orar, a buscar a Deus, se nós mudarmos as nossas programações e a prioridade, a nossa agenda for oração, você vai ver Deus abrir as janelas dos céus, as portas do céu, e responder com milagres, com cura, com libertação, com salvação, porque Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento às nossas orações. Abraão, ele foi muito sábio quando ele se arrependeu e partiu para um novo começo. Ele voltou para Betel, mas voltou para o mesmo altar. Se você for no capítulo 12, você vai ver que ele fez um altar entre Betel e Ai. A palavra Betel significa casa de Deus, e a palavra Ai significa monturo. O que ele queria dizer com aquela atitude? Entre a casa de Deus e o monturo, o monte do lixo, eu escolho ficar com meu Deus. Aquele local onde ele fazia os seus cultos era uma prova que o seu coração estava voltado para Deus. E você vê agora no capítulo 13 o Abraão arrependido, voltando para Betel e voltando para a casa de Deus, para o altar aonde ele fazia os seus sacrifícios. Nós não podemos abrir mão disso. É inegociável o tempo de comunhão com Deus. É muito importante que você venha aos cultos. É muito importante que nós estejamos reunidos, mas isso é uma parte da nossa devoção com Deus. Isso é uma parte da nossa comunhão com Deus. Jesus diz assim: quando vocês orarem, entra no teu quarto. Não é verdade? Isso é um momento individual, pessoal. Fecha a tua porta, e o teu Deus que te ouve em secreto, Ele te recompensará. É promessa de Deus para nossas vidas. É promessa de Deus. Existem aqueles casos, outros casos interessantes, que as pessoas colocam na responsabilidade simplesmente da igreja e dos pastores, a sua necessidade. Pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. É verdade? Nós precisamos orar. Os púlpitos são pobres de oração. Os púlpitos, as pregações são vazias de oração. Os hinos são vazios de oração. Se nós começássemos a orar para cantar, orar para pregar, orar para evangelizar, orar para fazer a obra de Deus, os resultados seriam totalmente diferentes. Seriam como Paulo e Silas e aquela turma de bandidos naquela prisão. O alicerce haveria de tremer, as cadeias haveriam de cair, e o nome do Senhor seria glorificado mais e mais. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele se envolve, o retorno envolve, primeira coisa, o lugar da adoração a Deus. Betel, casa de Deus, o lugar do altar. Não tem retorno para Deus sem devoção a Deus. Não tem retorno para Deus sem estarmos em comunhão com Deus. E com Abraão foi assim. Olha, é o retorno para o lugar do agir de Deus, onde Deus começou o trabalho na sua vida. Oh, meus queridos, nós sempre encontraremos Deus no lugar aonde o abandonamos. Ele está esperando a cada um de nós. Isso eu aprendo com Abraão. Quando Abraão voltou para aquele local, Deus estava lá para falar com ele. Amém? Você sabe do lugar que eu estou falando. Aquele lugar que você derramava as suas lágrimas. Aquele lugar que você não via a hora de estar na presença de Deus. Aquele local que você estava sozinho com o Senhor. As pessoas lhe convidariam: oh, vamos lá, vamos cá. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu vou estar nos pés do Senhor, falando com o Senhor. Quando assim fazemos, as coisas mudam em nossas vidas. E Abraão entendeu isso. Abraão, quando chegou na sua terra novamente, a primeira coisa que ele procurou foi o lugar do altar. E quando chegou ali, Deus retornou a reafirmar a sua promessa para Abraão. Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou multiplicar a tua semente. Eu vou dar essa terra toda para você. E não adianta o Irã, não adianta o Iraque, não adianta aqueles países sapatear e lutar. Deus deu para eles aquela terra. É deles.